críticas ao governo da Venezuela. Em um comunicado divulgado ontem, o Itamaraty acusa o regime de Nicolás Maduro de corrupção e de ligação com o terrorismo e o crime organizado. E a gente começa esta edição indo a Brasília. A repórter Selma Dias tem as informações sobre esse assunto e também sobre a movimentação do governo e do presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje. Bom dia, Selma. Oi, Luciana, bom dia a vocês, a todos. Olha, Bolsonaro está em reunião agora com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Justiça, Sérgio Moro. Depois recebe o ex-embaixador dos Estados Unidos, Clifford Sobel, e em seguida, às 11h30, a conversa será com o representante da Rede Record e da Associação Brasileira de Rádio e TV. O único compromisso da tarde é com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Agora há pouco, pelo Twitter, o presidente replicou um gráfico que lista as empresas que mais tomaram recursos do BNDES nos últimos anos, estando aí a Petrobras no topo dessa lista, e ele publicou também um link para os países que utilizaram os recursos do banco. Sem tirar conclusões, Bolsonaro disse que o governo vai avançar nas investigações no BNDES. Luciana, Marcelo. Selma, agora sobre a Venezuela, a política externa ocupou boa parte do dia de ontem, não é isso? Isso, Luciana. Ontem o assunto forte na pauta do governo foi a crise política na Venezuela. Representantes das forças políticas democráticas do país vizinho, integrantes do Grupo de Lima e dos Estados Unidos estiveram reunidos ontem, primeiro com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e depois com o próprio presidente Bolsonaro. Eles fazem oposição ao governo de Maduro e pediram o apoio do Brasil para reestabelecer a democracia por lá. Eles querem também o reconhecimento do presidente da Assembleia Nacional Constituinte como presidente interino da Venezuela, além da aplicação de outras punições ao país que já está suspenso do Mercosul. O Itamaraty soltou uma nota dura, afirmando que o regime de Nicolás Maduro constitui um esquema de crime organizado, baseado na corrupção generalizada, no narcotráfico, no tráfico de pessoas, na lavagem de dinheiro e no terrorismo. Em vídeo, o presidente Jair Bolsonaro disse que fará o possível para que a democracia e a liberdade sejam reestabelecidas na Venezuela. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o presidente e os representantes venezuelanos. Ao povo da Venezuela, a gente pede resistência, muita fé, e eu acredito que a solução virá brevemente. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Y una vez que logremos recuperar a nuestra amada Venezuela inmediatamente se va a poner al lado del Brasil y al lado de los otros países del continente para seguir la lucha y rescatar todos y cada uno de los países que tienen problemas en su democracia. E um grupo de militares venezuelanos exilados divulgou um vídeo pregando a rebelião contra o governo de Nicolás Maduro. Cerca de 20 militares fardados e exilados na capital peruana, Lima, gravaram uma declaração e anunciaram que estão à disposição do presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Guaidó. No texto lido, eles disseram não reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e pediram que outros militares se rebelem contra o governo. Que não sigam em los quarteles sendo sometidos e utilizados por estes criminais. O grupo também sugeriu que os venezuelanos saiam às ruas num protesto pacífico semana que vem. O comunicado terminou os gritos de morte à tirania e viva a liberdade. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as investigações sobre as movimentações financeiras de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. Fux, que responde pelo plantão do recesso da Corte, determinou a suspensão até que o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, analise uma reclamação apresentada pela defesa do parlamentar. O processo está em segredo de justiça. Em nota publicada em sua rede social, Flávio Bolsonaro disse que as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro se estenderam a ele sem a devida autorização judicial e que o STF é a autoridade competente para decidir o foro adequado para a continuidade das investigações. Subiu para 21 o número de mortos na explosão de um carro-bomba em Bogotá, na Colômbia. Quase 70 pessoas ficaram feridas.
O carro-bomba com 80 quilos de explosivo foi usado contra uma academia de policiais na capital colombiana. O motorista foi identificado como José Aldemar Rojas Rodrigues, de 56 anos, e está entre os mortos. Segundo testemunhas, o carro passou por uma inspeção de rotina no portão da academia. Nesse momento, cães farejadores teriam identificado os explosivos. O terrorista então acelerou e avançou em alta velocidade por 200 metros até o prédio onde ficava o alojamento feminino. Esse foi o pior ataque cometido em Bogotá em mais de 15 anos. Nenhum grupo assumiu a autoria. A polícia investiga uma possível ligação do motorista do carro com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, maior grupo guerrilheiro ainda em atividade na Colômbia. O presidente Ivan Duque visitou o local da explosão. Ele disse que o terrorismo irracional será derrotado com a união de todos os colombianos. Este demencial acto terrorista não quedará impune. O governo decretou luto de 3 dias e ordenou o reforço do controle nas fronteiras e nos acessos às cidades do país. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade às famílias das vítimas e ofereceu cooperação ao presidente Ivan Duque. Bolsonaro também reafirmou o compromisso de combater duramente o terrorismo e o crime organizado.